são crônicas? Crônica é um texto narrativo, ou seja, um texto que está dentro do universo dos textos narrativos, assim como o romance, assim como a novela, assim como o conto e outros gêneros familiares a esses, né? Pressupõe-se, então, que esse texto sirva para narrar alguma coisa, mas isso não é necessariamente o que acontece. Nem todos os elementos da narrativa, então, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, então nem todos eles vão aparecer com a mesma força numa crônica como aparece em outros textos narrativos. E também não aparecem sempre nos textos narrativos da mesma forma. Vão ter contos que vão priorizar muito mais a questão do personagem, ou o tempo, ou o espaço, ou o enredo, etc, etc. Tudo depende muito do estilo, da estética, da intenção do texto. Agora, uma coisa que é muito comum a gente perceber quando se trata de crônica é que, por mais que o nome dela remeta a tempo, porque crônica vem de cronos, que vai ser tempo em grego, o tempo não é um elemento muito comum na crônica. Então, geralmente a gente não tem o passar do tempo dentro da crônica. Nós temos um recorte de um momento específico e às vezes uma reflexão em torno daquilo, a descrição daquele momento em si. Geralmente a crônica ela vai ser mais recorte de um momento do que uma passagem de tempo, o que, né, é engraçado considerando a origem da palavra. Mas geralmente vai funcionar assim. Então o conto, o romance, eles geralmente têm um desenrolar de tempo, pode ser muito tempo que passa ali, pode ser pouco tempo, mas geralmente tem esse desenrolar. A crônica não tem muito esse desenrolar de tempo. Quando ela tem, ela acaba se aproximando mais do conto. Nesse sentido, a crônica, ela recorta um momento do cotidiano, ela recorta um momento da vida, né? Um momento específico e vai falar sobre aquilo. E é por isso que ela acaba sendo um retrato do cotidiano, ela acaba sendo um retrato de um momento histórico, de uma geração e etc. Porque ela pinça e ela, com uma lupa, aumenta a visualização daquele momento. Então é mais ou menos assim que vai funcionar a ideia da crônica. Daí que tudo pode virar crônica. Então você fazer um café, né, o ato de fazer café, o ato de fazer um chá, pode virar uma crônica, porque você está pensando, né? Você pega aquele momentinho, coloca uma lupa, ele vai se expandir. A sua espera num café, né? Estou esperando alguém num café, isso pode virar crônica? Pode virar crônica. Você está ali na fila de supermercado, pensando na vida, pode virar crônica? É lógico que pode virar crônica, porque eu penso aquele momento e eu coloco embaixo da lupa, ele vai crescer. A crônica ela pode ser ácida, ela pode ser engraçadinha, ela pode ser reflexiva, ela pode ser poética, ela pode até flertar com o narrativo. Tem muitas classificações possíveis. Agora, em relação a fazer a crônica, né? Como é que funciona essa questão de fazer uma crônica? Eu tenho uma obrigatoriedade de fazer crônicas todas as semanas, porque eu mando as crônicas para um jornal daqui da região, o Diário do Norte do Paraná. Todos os sábados a minha crônica aparece lá. Então, se minha crônica aparece lá todos os sábados, significa que pelo menos uma vez por semana eu vou ter que escrever uma crônica. Geralmente eu não escrevo com muita antecedência, só se eu estiver muito inspirada. E muita antecedência eu digo, eu não escrevo 2, 3 crônicas numa mesma semana para ir mandando aos poucos. Só se eu estiver muito inspirada, porque geralmente eu escrevo a crônica e quando eu vou escrever alguma outra coisa, eu escrevo outros gêneros, eu escrevo outros sem esse objetivo de fechar ali nos 3.000 caracteres que eu tenho que fechar. Como regra geral, eu escrevo a crônica que vai sair no sábado, nessa semana anterior a esse sábado. Eu geralmente faço na terça-feira ou na quarta-feira no máximo, entre segunda e quarta-feira. Geralmente é a terça o momento que eu reservo para isso, só que às vezes me vem uma ideia na segunda, então eu já escrevo na segunda. Às vezes eu não consigo, eu paro ali para escrever na terça-feira, não rola. O que eu faço? Eu empurro para quarta-feira.
mas tem que ser num desses 3 dias que tem que sair essa crônica. Na quinta-feira eu mando pro jornal. E aí sai no sábado, né? A coisa mais interessante de você ter um prazo, de você ter essa coisa meio apertada aqui, esse funcionamento meio apertado, é que, primeiro, você vai se forçar a fazer aquilo. Então, não importa se você tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aquelas atividades que às vezes te afogam. Não importa se tem atividades que te afogam, você vai parar, vai sentar e vai escrever naquele momento a crônica que você tem que escrever. Enfim. Ao mesmo tempo, tem um lado bem negativo, que é o fato de que, como ela tem que sair, às vezes ela não vai ser tão legal. Porque vamos supor, não tive ideia nenhuma na segunda-feira. Chegou terça-feira, sentei lá para escrever, não rolou. Passa para quarta-feira. Passou para quarta-feira, é o meu limite, é o meu dia limite. Então vai ter que sair naquele dia de um jeito ou de outro. Às vezes ela não vai ser tão boa quanto se eu tivesse mais tempo para refletir, mais tempo para pensar e etc. Ao mesmo tempo, né? Então vamos pensar, esse é o lado ruinzinho, mas tem um lado muito bonzinho também, que é o fato de você ter uma obrigatoriedade com datas marcadas, tudo certinho, uma rotina, faz com que você se mantenha mais inspirado. Então, se você só senta para escrever quando você está inspirado, você depende de outras atividades, de outras coisas que te inspirem, e aí, num determinado momento, você... Deixa eu tirar isso aqui. E aí, num determinado momento, você sente inspiração e você vai lá escrever. Agora, se você está ali sempre escrevendo, com uma inspiração maior ou inspiração menor e etc., você vai cavando essa inspiração, né? Você vai encontrando ela onde antes talvez você não encontrasse, porque o seu olhar começa a ficar diferente. O seu olhar para as coisas é um olhar de quem busca ali alguma coisa que está para além da coisa que está ali. Então eu olho ali, tem um jardim de inverno aqui na minha casa, um espacinho assim que tem uma árvore. Você vai olhar para aquela árvore e você não vai pensar na árvore em si. Você vai perceber o movimento dela, você vai pensar no vento, você vai pensar na terra, na umidade, vai pensar... Enfim, você vai buscando N elementos que estão ali. Aí depois você vai relacionar com outras coisas, enfim. O seu olhar passa a ultrapassar as coisas. Você enxerga tudo ali do jeito que qualquer outra pessoa enxerga, mas você começa a ultrapassar. E essa parte de ultrapassar, esse momento em que você ultrapassa as coisas, é que é o momento mais poético da sua vida. Eu acho que não tem momento mais poético do que quando o nosso olhar começa a ultrapassar as coisas. Para escrever, para conseguir escrever sempre, qual que é uma das coisas que eu faço? Eu geralmente, esse aqui não é o caderninho que eu ando. Geralmente eu ando com caderninhos pequenos, porque eu gosto de andar com bolsas pequenas. Então eu preciso de um caderninho pequeno que caiba na minha bolsa pequena. Esse é um caderninho que eu deixo em casa só para anotações de agenda e etc. Mas assim, eu sempre tenho um caderninho assim, pequeno, dentro da minha bolsa. Aí, vou encontrar com alguma pessoa num café, vou almoçar com alguém, vou não sei o que. Eu geralmente, por hábito, chego antes. Eu sempre chego adiantada. Aí o que eu faço? Em vez de pegar o celular e começar lá a olhar, procurar, ver foto, ver rede social, etc., eu saco o caderninho e começo a escrever. Como é que você escrever de onde? Começo a escrever do quê? Sei lá. Às vezes eu começo a descrever o que está ao meu redor. Então, por exemplo, eu estou num café, eu começo a descrever. Há tantas pessoas na mesa ao lado, elas estão conversando a respeito disso, que eu consigo ouvir. Há pessoas que estão um pouquinho mais longe ali, elas têm uma expressão cansada ou elas têm uma expressão alegre, mas eu não consigo ouvir a respeito do que elas estão falando. Tem uma pessoa ali que está
mexendo no celular enquanto a outra pessoa que está com ela fica olhando pela janela. Ah, olha só, achei uma história. Por quê? Porque é interessante perceber essa diferença, vamos supor, da pessoa que está ali. As duas pessoas estão juntas, estão conversando, mas uma delas está ali olhando o celular, a outra está olhando para a janela. Talvez esteja pensando, refletindo, talvez só esteja entediada com a pessoa da frente que não está prestando atenção nela. Mas aí tem uma história, aí tem um ponto em que você pode refletir a respeito de várias coisas. Tem uma situação, não que as situações banais não possam virar crônica, mas tem uma situação que quebra um pouquinho a expectativa da banalidade. A expectativa da banalidade é que as pessoas estivessem ali no café, todas conversando umas com as outras, obviamente. Mas tem aquela pessoa que tá sem conversar porque a outra tá ali mexendo no celular. Ou então, tem uma pessoa que chegou sozinha e, sei lá, só está concentrada no café. Não tá lendo um jornal, não tá mexendo no celular, tá só concentrada no café que tá tomando. Estranho? Por que eu não posso pensar e criar e colocar minha lupa em cima dessa pessoa e ver de que forma que isso se estende? Eu sei que isso é parcial, eu sei que isso é a minha forma de enxergar e a minha forma de trabalhar os textos e de encontrar ideias, né? Às vezes eu não vou fazer isso num café, às vezes eu vou fazer sentada no quarto ou sentada aqui na sala e vou começar a pensar a respeito de um assunto que não está aqui diante de mim, mas ele vai se desenrolando e eu vou conseguindo refletir a respeito disso. Às vezes eu vou buscar no passado, então lembranças, coisas de infância, algum tipo de... Porque trauma é sempre bom, mas trauma às vezes você não quer falar a respeito dele diretamente, só que você pode girar em torno desse trauma, tipo, pegar alguma coisa que esteja ali por perto e etc. e falar um pouquinho a respeito dele. Então, tem várias formas de você encontrar o seu assunto para um texto, eu acho que especialmente para uma crônica. Eu acho que a crônica é uma sensibilidade do olhar, é um retrato, é um reflexo da sensibilidade do seu olhar. Mas então eu acho que é isso, não vou ficar divagando muito hoje não. Se por acaso vocês tiverem curiosidade de conhecer algumas das minhas crônicas, vocês podem acessar eu coloco sempre o link aqui embaixo, a minha página no Facebook. É lógico, nem todas as crônicas estão lá porque eu tô guardando para colocar no livro, né? Mas tem várias crônicas que eu posto lá e algumas eu posto no meu site. Então, se vocês quiserem acompanhar esses trabalhos meus, é só acessar aqui a página aí embaixo, tá? Eu divaguei um pouco hoje, queria só falar a respeito de crônica e dar algumas dicas de repente, mas não assim dicas, faça isso, faça aquilo, dicas dentro dessa ideia de reflexão sobre como criar crônicas. Então, se vocês escreverem umas crônicas, se quiserem mandar pra eu ver também, não tem problema, pode mandar pra eu ver, tá? Eu tô com um projeto bem legal no meu site, aliás, o Desalinho, só que aí assim, o site é blog, site, sei lá que diabo é aquilo. É thaisprete.com.br. Thaís Prete com H, com Y. Então THAYS, Prete com 2 T's e I. Porque é assim que o nome da pessoa é. Eu tô com um projeto lá que é para novas escritoras. Então, se você escreve, se você é escritora, se você é uma escritora recente, especialmente, que não tem muita divulgação e tal, e quiser mandar um texto, manda pra mim, manda lá, tem o link, tem o e-mail para contato, mas vocês podem mandar também na caixa de entrada da página do Facebook. O que eu faço, geralmente? Eu vou ler, eu vou analisar, vou levantar algumas características que o seu texto tem, o seu estilo tem. Aí se você tiver página para divulgação, se tiver Instagram, se tiver alguma coisa que você use para divulgar o seu trabalho, você coloca lá também, que aí eu vou montar uma postagem com todas essas informações. Tem 4 moças já,
4? Tem 4 moças já. E eu tô achando bem legal. Eu acho que é importante a gente, enquanto mulher, divulgar outras mulheres também. Não só por ser mulher, mas porque o espaço, né, especialmente esse universo literário, universo artístico, ele ainda é um pouquinho mais hostil para a mulher do que para o homem, né? Tem homem que vai dizer que não, porque, não, eu sofro tanto para colocar o negócio, tarará, tarará. Só que assim, quando a gente considera pessoas que têm a mesma nível de qualidade do trabalho, essa pessoa aqui, mulher, vai ter mais dificuldade de entrar do que essa pessoa homem. Agora, é lógico, níveis de qualidade são diferentes, né? Tem níveis diferentes. Então, são 2 pontos que a gente tem que considerar. Então, acessem lá para conhecer essas escritoras, mandem seus textos se vocês tiverem interesse em divulgar o trabalho de vocês. Assinem o canal, não se esqueçam de assinar o canal. Cliquem ali no botãozinho das notificações. Curtam o vídeo para mostrar que vocês gostaram do conteúdo e para que eu possa então elaborar outros conteúdos semelhantes. E até a próxima. Beijinhos!